bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre esse livro daqui, tá? Que já tem 5 anos aí de lançamento, por sinal um super lançamento, que ele é um best-seller, que se chama Sapiens, uma breve história da humanidade. Então, gente, eu vou começar esse vídeo daqui de uma forma inusitada. Nós estamos no ano de 2020, não estamos? E como nós contamos o tempo de uma forma cristã, o ano de 2020 nos diz que Jesus Cristo nasceu há 2020 anos atrás. Eu não vou entrar aqui nos pormenores de detalhismo de tempo, tem gente que contesta exatamente esse tempo, mas tudo bem. 2020 anos atrás. E nesses 2020 anos, o que a gente já viveu, hein? Bom, coronavírus, já vivemos as torres gêmeas lá em Nova York caindo, já vivemos a guerra do Irã e do Iraque, já vivemos a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola, a invenção do avião. Nós já vivemos no século XIX a invenção do motor a vapor e o surgimento dos trens, né, e a malha ferroviária crescendo pela Europa e pelo mundo todo. Nós já vivemos a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, reis decapitados, o absolutismo. Nós já vivemos muita coisa, né, gente? Feudalismo, Roma, o Império Romano se expandindo, o Império Romano sendo invadido por invasões bárbaras. Né? Nós já vivemos bastante coisa em 2020 anos. Índios no Brasil, a conquista, né, Portugal vindo aqui para o Brasil e inúmeros índios sendo dizimados por doenças, por guerras, e na América como um todo. O que não falta é história em 2000 anos, não é verdade? Mas, depois dessa longa lista de coisas que já vivemos em 2000 anos, o barato desse livro daqui é que 2000 anos não é nada para um livro desse aqui. Porque realmente 2000 anos não é nada para a história da humanidade, para a história desse bichinho aqui chamado Sapiens, que somos nós, sou eu, é você. Bom, então, gente, o que esse livro aqui fala? Ele trata sobre tempos históricos muito largos, porque ele vai falar sobre o surgimento dos humanos e depois sobre o surgimento de um tipo específico de humano, que é essa espécie do Homo sapiens. E aí, gente, por falar de tempos muito largos, que às vezes a gente se perde, é difícil de seguir, eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo quando eu tinha 11 anos de idade, foi quando eu me apaixonei por história. Eu tava na quinta série, entrei na quinta série, né, hoje em dia se chama 6º ano. E foi a primeira vez que eu me deparei com uma linha do tempo. A linha do tempo, ela é uma forma de você pegar grandes períodos históricos e compartimentar de uma forma que seu cérebro entenda, né, porque é difícil você seguir tanta coisa assim. É isso tudo que eu falei pra vocês que aconteceu em 2000 anos, muita gente aí pode ter ficado perdida. Imagina se eu for falar pra vocês sobre 70 mil anos, 150 mil anos, 2 milhões de anos, 4 bilhões de anos, né? Porque o planeta Terra, ele tem por volta de 4 bilhões e meio de anos, né? Bilhões de anos. Então, 2 mil anos realmente é só um piscarzinho de olhos, né? E aí, gente, quando eu tinha 11 anos, então, eu tinha uma década e um aninho de vida, mas a minha professora de história, que se chamava Marília, até hoje eu não esqueço, que eu adorei, ela mostrou pra gente uma linha do tempo. E mostrou pra gente, ela fez no finalzinho da linha, que ela fez a linha assim e fez a seta, né? Indicando que a linha do tempo continua. E ali, bem pertinho ali do finalzinho daquela seta, né, onde estava a pontinha da seta, ela botou o ano, que era a década de 90, não vou falar pra vocês que ano de 90 que era, mas era um ano lá da década de 90. E aí ela falou assim, então marca um pontinho em quando vocês nasceram, volta pra trás 11 anos e marca um pontinho, coloca aí quando vocês nasceram, que era a década de 80, também não vou falar pra vocês quando é que era, a década de 80. E aí eu fui lá e botei a década de 80. E aí ela foi dizendo pra gente marcar a data de nascimento do seu pai, da sua mãe, da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, né? E o ano de 1901, que é quando começaria ali o século XX. E aí, aquilo deu uma dimensão pra gente, porque eu não sei se vocês lembram quando vocês eram crianças, que quando você perguntava pra alguém quantos anos você tem, se a pessoa dissesse que tinha 37 anos, você ficava uau! Parecia muito tempo, lembra? 37 anos? Uau, nossa, 37 anos! Então imagina o que é para uma criança
perceber que a mãe dela tinha, sei lá, 50 anos de idade, a minha mãe tinha. Minha mãe me teve com 41 anos, né? Que a mãe dela tinha 50 anos de idade, que na verdade aquilo dali não era nada. Você vê que existem tempos históricos muito mais para trás, que é o que esse livro daqui faz de uma forma muito fascinante. Por quê? Porque o Yuval Noah Harari, tá aqui o autor, Yuval Noah Harari, ele é um professor de história da Universidade de Jerusalém, lá em Israel. E como professor de história de universidade, você poderia achar que ele ia escrever um livro de forma hermética, né, assim, para os seus pares. E não, ele faz um livro que é para todo mundo ler, mesmo quem não gosta de história ou quem não conhece história, porque ele escreve de um jeito fácil e é tão maravilhoso que parece até um romance sobre a história da humanidade. Parece um romance sobre a história dos sapiens, porque ele escreve desse jeito gostoso de ler. Ou seja, o storytelling dele, storytelling é isso, é a sua capacidade de contar histórias, né? O storytelling dele é muito bom, muito fluido. E é muito interessante, que eu vou tratar para vocês do ponto a ponto aqui do livro, mas justamente porque ele fala, o que esse livro aqui fala? Ele fala sobre as razões do sucesso dos Homo sapiens, né? Por que essa espécie humana chamada Homo sapiens domina o mundo atualmente? Atualmente não, já há 70 mil anos, 45 mil anos, né? Por que ela domina o mundo? E uma das razões que ele vai tratar aqui no livro, eu vou explicar para vocês, é justamente essa capacidade de criar ficção, de criar histórias, de contar histórias. Então eu diria para vocês que Yuval Noah Harari, ele faz muito jus a essa capacidade humana, porque ele conta histórias muito bem. E vocês me falam que eu também conto histórias muito bem. Então o Sherazade está aqui para falar para vocês, né, que nós fazemos jus aí a essa capacidade humana que nos traz aqui como lideranças do mundo atual. Então, gente, já que ele faz, ele trabalha com esse tempo largo, muito largo, de uma forma magistral, eu vou trazer aqui algumas datas para vocês. Vocês vão gravar essas datas e vocês vão ver como a espécie humana Homo sapiens vive há muito pouco tempo no planeta Terra. Nós, eu, você, seu pai, sua mãe, seu avô, seu bisavô, seu trisavô, tataravô. A gente está aqui há muito pouco tempo. E em pouquíssimo tempo, a gente conseguiu dominar esse planeta de uma forma inacreditável. Então eu vou trazer aqui alguns marcos para vocês, tá? Bom, gente, Yuval Noah Harari, ele traz pra gente, porque ele se baseou em muita pesquisa, né? Que o gênero humano, ou seja, os humanos, não somos nós ainda, não somos Homo sapiens ainda, tá? Os humanos, é que eu vou explicar pra vocês. Eles surgiram na Terra há mais ou menos 2,5 milhões de anos atrás. Ou seja, há 2 milhões de anos atrás os humanos existem. Quais humanos ainda não são Homo sapiens? E aí você vai me dizer, ué, como assim? Quais não são? Mas gente, é porque hoje em dia os únicos humanos que existem é esse aqui que você está vendo aqui no seu computador, no seu celular ou no seu espelho, né? Só existe o Homo sapiens. Mas antes de nós e durante a nossa existência também por algum tempo, existiram outros humanos, tá? Então eles existiram, eles começaram a surgir há mais ou menos 2,5 milhões de anos atrás. Aonde que eles surgiram? Na África Oriental. Já que estamos aqui com o mapa, onde é a África Oriental? A África Oriental, gente, é essa parte aqui, ó, onde tem esse chifre aqui da África, tá? Então toda essa área do lado de cá. É o que, gente? É Etiópia, Eritreia, Somália, tá? Toda essa região aqui, ó, essa região de Zanzibar aqui embaixo, que um dia eu quero ir porque tem praias maravilhosas, tá? Então, a espécie humana, ela surgiu aqui. E aí, gente, uma das coisas que ele fala aqui, que é o seguinte, tem muita gente fala, nós descendemos dos macacos. É o seguinte, ele explica pra gente o que é família, o que é gênero, o que é espécie, né? E ele fala assim, veja, gente, os macacos que existem hoje em dia, as espécies que você conhece hoje,
Nós, Homo sapiens, não descendemos delas. Não. Eles são nossos primos. O chimpanzé, o orangotango, né, o gorila, nós não descendemos deles. Porém, a avó desses macacos, ou a bisavó desses macacos, a bisavó deles é nossa bisavó também. Entendeu? Ou seja, nós e os macacos que existem hoje, chimpanzé, gorila, macaco prego, tá? Orangotango, nós temos um mesmo ancestral. Ou seja, nós somos da família dos grandes primatas. E um dia, a bisavó, tá? Nossa bisavó, ela teve 2 filhas, que ele explica aqui, ela teve 2 filhas. É uma forma, como é o storytelling dele, né? Um dia, essa bisavó, essa nossa ancestral, ela teve 2 filhas. Uma dessas filhas era a avó dos macacos que vocês conhecem hoje. E a outra era a nossa avó, tá? Ou seja, nós partilhamos um DNA muito parecido. E nós somos juntos grandes primatas. E nós somos mamíferos, vocês sabem disso. Inclusive, desculpa que eu estou com um sutiã de amamentação, tá? Eu tô feia, eu sei que eu tô feia. Mas é porque é o que dá pra fazer, tá? Por sinal, eu tô até torcendo pra que ele não chore, pra não atrapalhar aqui o vídeo nosso. Então, gente, ele inclusive, já que estamos falando sobre grandes períodos de tempo, eu não falei pra vocês que os humanos, surgiram na Terra por volta de 2 milhões e meio de anos? Ele fala que há 6 milhões de anos atrás seria o último ancestral em comum de humanos e chimpanzés. O mais próximo que nós temos entre nós, dentre esses macacos que eu falei pra vocês aí, esses grandes primatas que eu falei, orangotango, chimpanzé, essas outras coisas, o chimpanzé é o mais próximo, né? É o primo mais próximo que a gente tem. Então, há 6 milhões de anos teria aparecido aí o último ancestral em comum nosso. E aí, gente, como nós estamos falando de 6 milhões de anos, é muito tempo, né? Deu tempo dessas 2 espécies irem se diferenciando, né? Por isso que nós temos hoje, entre os grandes primatas, nós temos macaco e nós temos seres humanos, tá certo? Muito bem. Então, gente, como eu falei pra vocês, os primeiros humanos, 2 milhões, mais ou menos 2 milhões e meio de anos. E há 2 milhões de anos, esses humanos se espalharam da África para a Eurásia. O que é Eurásia? Eurásia, gente, essa região aqui, ó, eles foram subindo, tá? Esses humanos, esses primeiros humanos, eles foram subindo aqui, ó. A Eurásia é essa região aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí. Essa região aqui de Turquia, essa região aqui dos Balcãs, tá? E essa região aqui inclusive a área do Levante, que tem ali Irã, Iraque, tudo isso aqui é Eurásia, essa região aqui, ó, essa curvinha aqui. Então, os humanos foram se espalhando para um pedaço da Europa e um pedaço da Ásia. Ainda não eram os Homo sapiens. Então, de quais seres humanos ele está falando se ainda não são os Homo sapiens? Aí, gente, ele fala pra gente que tem o Homo rudolfensis, que existe o Homo erectus. Esse você já deve ter lido na escola, né? Ter lido alguma coisa sobre o Homo erectus. Ele estava na Ásia, né? O Homo erectus. Todo mundo surgiu aqui da África, tá, gente? Mas aí, como eles foram subindo e os grupos foram se separando, como eu falei pra vocês, o distanciamento no tempo, eles vão, né, cruzando entre si e vai criando, né, espécies diferentes. Todos eles são humanos, mas de espécies diferentes, com algumas características diferentes. Mas são humanos, não são chimpanzés, por exemplo. Tá? Então, nós temos o Homo rudolfensis, que fica ainda na África Oriental, né? O Homo erectus na Ásia. Tudo bem, meu amor? Sim. Tudo bem? Minha mãe tá mostrando aqui os seres humanos que existiam. Tá vendo? Você gosta? Esse aqui era o primeiro? São os primeiros. Esse aqui parece um macaco. Parece um macaco, não é? Mas não é. Já é um ser humano, já. Sabia? Mas é muito parecido. Tem boca de macaco. É muito parecido com o macaco. Mas não é mais macaco, não. Já é um ser humano. É que nós somos parentes. Nós temos uma ancestral olha comum. só a capa. Então nós temos o Homo rudolfensis, o Homo erectus. E o mais famoso, que vocês certamente conhecem, até porque ele vivia em parte da Europa,
e é o que mais se aparenta com a gente hoje, né? Que é o Homo neanderthalensis, que é o homem de Neandertal. Eu amo você. Eu também amo você, Isso amor. parece bastante um macaco. Parece bastante um macaco, né? Nossa, isso parece um pelo. Tem os olhos de um macaco, o nariz de um macaco, a boca de um macaco. Tá certo, parece um macaco. Esse aqui parece um homem das cavernas. Parece um homem das cavernas, exatamente isso, amor. E é um homem das cavernas? É um homem das cavernas, é isso que a mamãe tá contando aqui. Então, após essa breve interrupção, como eu tava falando, outras espécies de humanos existiam, como esse tal de Homo rudolfensis, os neandertais, o Homo erectus e tal. E aí, gente, por exemplo, ele fala que há 300 mil anos, os humanos, esses humanos que existiam, não era gente ainda não, nós conseguimos dominar o fogo, por exemplo, há 300 mil anos. E aí ele fala que por volta de 150, 200 a 150 mil anos atrás, também aqui nesta mesma região da África Oriental, surgiram uma outra espécie de humanos. Como vocês podem ver, esses grupos humanos, eles vão se diferenciando, né? E aí surgiu aqui a espécie Homo sapiens. Então, nós existimos há quanto tempo? Você vai gravar isso. Nós existimos há quanto tempo? Há mais ou menos 150 ou 200 mil anos. Então agora, pensa de novo naquela linha do tempo e nos 2020 anos que nós existimos aqui após Cristo. O que são 2.000 anos comparados com 200 mil anos? E olha quanta coisa que eu falei para vocês que aconteceu, né? Em 2.000 anos. Mas vocês podem imaginar que muitas outras coisas aconteceram em 200 mil anos. E essas coisas que aconteceram em 200 mil anos são justamente as coisas que fizeram com que nós, a espécie humana Homo sapiens, Homo sapiens, conseguisse dominar o planeta Terra, dominar o mundo e conseguisse também acabar, né, exterminar, porque alguma coisa aconteceu com esses outros seres humanos que existiam, né? Não só antes de nós, como também concomitantemente com a gente, né? Homo rudolfensis, Neandertal, Erectus e tudo mais. Então, quais são esses eventos na história dos Homo sapiens que fizeram com que eles sejam os donos do mundo atualmente? Ele fala de 3 revoluções. Quais são essas 3 revoluções? A primeira revolução é a revolução cognitiva. E a revolução cognitiva, ela aconteceu há 70 mil anos atrás. Então pensa, se nós existimos há 150 mil anos atrás, nós passamos muitos mil anos, de 150 até 70, nós passamos muitos mil anos ainda pré-revolução cognitiva, né? Ou seja, nós não éramos muito diferentes mentalmente do Homo de Neandertal, do Homo neanderthalensis, né? Que é o homem de Neandertal, nem do Homo erectus, nem do rudolfensis e coisas do semelhantes. Nós éramos mentalmente muito parecidos com eles. Porém, essa primeira revolução, que é a revolução cognitiva, que aconteceu há 70 mil anos, ela vai dar a primeira chave para que os sapiens conseguissem dominar a Terra. A segunda revolução que ele trata no livro é a revolução agrícola. Essa daí é a mais famosa, essa vocês estudaram nos livros de história de vocês. A Revolução Agrícola aconteceu há apenas 12 mil anos atrás. Olha como está chegando perto aí da gente, né? 12 mil anos atrás. E a terceira revolução, que é a que permite que eu esteja aqui gravando esse vídeo no celular e transmitindo ele pela internet para vocês, e que a gente lance satélite no espaço, que a gente voe de avião, que eu tenha micro-ondas aqui em casa, televisão e tudo mais, que é a revolução científica que nós estamos vivendo já há 500 anos. E ele fala que nós estamos vivendo ela há 500 anos, mas ela, a cada tempo que passa, ela vai se acelerando, 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 e agora ela está tão acelerada que a cada ano que passa é um grande salto, né? E aí, gente, a última deixa do livro, além dele falar de revolução cognitiva, revolução agrícola e revolução científica, ele fala que agora essa espécie daqui, a sapiens, né? Eu, você, todos nós, né? Nós vamos muito em breve, né? Se nós, ele vai tratar sobre isso aqui no livro. Se nós matamos os outros seres humanos que existiam na Terra, vou contar aqui para vocês. Será que matamos? Será que não matamos? Mas se nós matamos os outros seres humanos que existiam na Terra,
neandertais, rudolfenses, erectus e tudo mais, nós, muito em breve, estamos prestes a conviver com uma outra espécie de ser humano, que não será mais a Homo sapiens, ela vai ser um outro homo outra coisa, tá? E engraçado que esse novo homem que vai surgir, essa nova espécie humana que vai surgir, ela vai surgir pelas nossas mãos. Somos nós que estamos criando essa nova espécie que está muito perto de chegar a existir, que vai ser justamente o segundo livro que o Yuval Noah Harari vai escrever sobre justamente essa nova espécie que está aí prestes a surgir, que é o que ele chama de Homo Deus. Então nós somos Homo sapiens e nós estamos muito perto de começar a ver o Homo Deus. O que seria o Homo Deus? É justamente quando ele fala, aqui no final do livro, sobre engenharia genética, né? Então, sobre alterações genéticas que a gente faz no genoma, diagnósticos pré-implantacionais para que nascer as crianças e mudanças que você possa fazer no genoma. E ele também vai tratar no Homo Deus, inclusive, da capacidade humana que nós teremos de não morrer. Não que nós sejamos, nós não vamos conseguir ser imortais, nós seremos amortais, é isso que ele fala. Quer dizer, nós não, né? Os ricos, né? Então vai haver aí uma desigualdade social brutal, porque vai ser uma desigualdade, a mesma que já existiu, ele fala aqui no livro, né? Houve esse momento em que os sapiens eram patentemente superiores aos outros humanos que existiam, né? E ele diz que isso está muito em breve vai acontecer de novo. Os Homo Deus em breve vão surgir e eles vão ser visivelmente superiores aos réis mortais sapiens que somos nós. E ele fala de como esses processos, eles são, embora eles sejam assustadores, eles são irreversíveis. Por mais que ele tenha escrito esse livro daqui, o Homo Deus, e depois fez o 21 lições, né, que ele fez uma trilogia. Ele fez esse livro daqui, que é a história de hoje em dia para trás, que é a história da humanidade. Ele fez o Homo Deus, que é como se fosse uma espécie de futurologia. Ele vai contar como será o nosso futuro no Homo Deus. E o 21 lições é como se fosse um livro de autoajuda para a humanidade, né? Diante do Homo Deus, quais seriam aí do futuro da humanidade, quais seriam aí as 21 lições que nós teríamos que ter em mente agora. Eu gosto muito do que o Yuval Noah Harari escreve. Mas o que ele trata aqui nesse livro é que, embora essas coisas que ele esteja escrevendo aqui nesse livro, no Homo Deus e no outro, sejam por vezes assustadoras, ele fala que elas são irreversíveis. Não tem como eu e você, a gente tentar conter isso, porque isso é uma coisa que a espécie humana tem feito, né? E aquilo vai acontecer. Que é a mesma coisa que ele fala aqui que aconteceu com a Revolução Agrícola também, que eu vou falar aqui para vocês. Bom, então vamos de revolução cognitiva, já que eu falei para vocês que o livro trata justamente sobre como os Homo sapiens dominaram a Terra, e ele falou pra gente que o primeiro estalo para que isso acontecesse foi a revolução cognitiva há 70 mil anos atrás. Vamos então à revolução cognitiva. É o seguinte, gente, ele fala pra gente que o desenvolvimento da linguagem foi muito importante, né? E aí ele trata no livro de alguns conceitos. Quais são os conceitos que ele trata? Um deles, eu fiz aqui uma listinha. Isso era porque eu não ia editar o vídeo, eu não ia editar, então eu fiz uma listinha para fazer um vídeo longo e eu mesmo lançava o vídeo sem ter que editar. Mas meu filho entrou aqui, meu outro filho chorou, aí... Mas tudo bem, mas tá aqui a listinha. Bom, gente, ele fala da cooperação flexível, né, com base na ficção, com base em realidade ficcional compartilhada. E o que é isso, gente? É o seguinte, ele fala que os seres humanos, os sapiens, eles tiveram a habilidade de cooperar flexivelmente. E o que ele quer dizer isso? Isso só foi possível com a revolução cognitiva. E aí, como a gente coopera flexivelmente? Como? Com base nas histórias contadas na ficção. E o que ele está querendo dizer com isso? É o seguinte, inúmeras espécies aqui nesse planeta Terra, elas cooperam, tá? Inclusive, inúmeras espécies têm linguagem. Por exemplo, as abelhas, elas cooperam. Não só cooperam, como há uma divisão aí do trabalho também. Tem abelha que fica lá dentro construindo os casulinhos de cera. Tem abelha que vai lá fora pegar o néctar para fazer o mel.
E tem a abelha rainha, que fica dando luz, né, às outras abelhinhas ali dentro. Então existe uma certa hierarquia ali dentro, né? Uma super hierarquia, mas existe uma certa hierarquia ali dentro, né? E elas cooperam e devem ter algum sistema de linguagem ali ou de comunicação. Linguagem não, mas de comunicação. Tudo bem, mas existe uma espécie de linguagem entre macacos, tá? Por exemplo, o macaco verde, que é o que ele traz aqui, isso foi filmado, né? Isso foi filmado, documentado. Por quem? Por Sapiens, né? Foi filmado, pesquisadores filmaram eles gravaram e filmaram também. Eles gravaram vários ruídos que os macacos verdes faziam. E aí eles conseguiram identificar que um determinado ruído queria dizer alguma coisa e outro ruído queria dizer outra coisa. E eles conseguiram identificar que um ruído queria dizer cuidado com o leão, tá? E conseguiram identificar um outro que era cuidado à águia. E como é que eles conseguiram comprovar? Olha que bizarro! Como é que eles conseguiram comprovar isso depois? Eles pegaram um outro grupo de macaco verde, colocaram no laboratório e soltaram aquele áudio em que eles achavam que era cuidado com a águia. O que foi que aconteceu quando eles soltaram o áudio do macaco fazendo que parecia cuidado com a águia? Todos os macacos olharam para cima. Não é fantástico? E depois de um tempo, eles soltaram o áudio cuidado com o leão. E o que os macacos fizeram no laboratório? Nas árvorezinhas que eles tinham construído ali dentro? Todos os macacos subiram a árvore. Imediatamente. Então, eles conseguiram ver que alguns tipos de macaco têm uma linguagem rudimentar. Porém, o que o Yuval fala é que os primeiros seres humanos, eles foram, rudolfenses, erectus, neandertal, eles foram desenvolvendo uma linguagem melhor do que cuidado com o leão. Olha um leão, olha a águia, uma coisa melhor do que essa. Isso se deu não só no cérebro, que é o que ele fala, que foram mutações genéticas que aconteceram. Mutações genéticas, gente, não é assim, vai acontecer porque vai ser melhor assim. Não, não é que vai acontecer porque vai ser melhor assim, né? Não existe isso. Elas são aleatórias. Elas acontecem. Às vezes elas acontecem para o mal e às vezes elas acontecem para o bem, né? E quando eu falo assim, acontece para o mal ou para o bem, é o seguinte, às vezes acontece uma mutação com você que te prejudica e você morre antes. Às vezes acontece uma mutação com você que você consegue viver mais ou viver melhor. Isso te dá a possibilidade de ter mais filhos. Não só porque você está vivendo melhor, mas porque você está vivendo mais. Então, quando você está tendo mais filhos, é capaz que você passe essa mutação para esses filhos. E aí, seus filhos, como é uma mutação que eu falei para vocês que é benéfica, é capaz que seus filhos também vivam melhor e mais. E aí vai passando para o outro, que vai passando para o outro, que vai passando para o outro. E a revolução cognitiva, ele fala que é um processo lento. Eu estou falando para vocês, né, que eu falei para vocês que ele cita que a revolução cognitiva começou há 70 mil anos atrás. Mas ele vai traçando essa revolução cognitiva de 70 mil anos até 45 mil anos atrás, tá? Olha aí quanto tempo, olha quantos mil anos aí. E você achando que 2020 anos é muita coisa, não é nada. Então, gente, não só ela acontece no cérebro por causa de mutações, também como acontece fisicamente no seu corpo, também por mutações. Por alguma razão, algumas pessoas foram mutando, e a laringe, a faringe, elas desceram um pouco, E ao descer, ela permitiu que você produzisse mais sons, tipos de sons, né? Então, se vocês forem parar para pensar, existem a espécie humana, essa que vocês conhecem, que são os sapiens, eu, você e todo mundo, né? A gente consegue falar coisas interessantíssimas. Se você pega um chinês, por exemplo, fala ou francês, bonjour, comment allez-vous, e o italiano, ma parla, não sei o quê. Então a gente fala, e o árabe, né, marhaba, que vai arranhando a garganta, o espanhol também que arranha muito a garganta, e o outro que fala toda francesada cheio de biquinho. A gente faz muitos sons variados, e isso só é possível por causa dessa descida também, né, da faringe. Então isso foi permitindo que a gente falasse coisas muito mais interessantes do que cuidado, o leão. Olha que coisa interessante que ele fala.
Ele fala que a revolução cognitiva permitiu que os primeiros humanos, ainda não são nem os sapiens não, tá? Eles acham que os próprios neandertais também já conseguiam falar isso. Eles conseguiam dizer o seguinte, me diz se isso aqui não é uma vantagem evolutiva. Eles conseguiam dizer o seguinte, hoje de manhã, ali na curva do rio, eu vi um leão dentro de uma toca. E aí, quando eu vi, eu desisti de caçar o bisão. Porque se eu fizesse barulho, o leão ia me ver. E aí, o que acontece com isso? Quando você consegue dizer esta informação, que é muito melhor do que cuidar do leão, porque o leão tem que estar na tua cara, tem que estar ali muito perto, para você dizer cuidado, leão, né? Mas quando você consegue vivenciar uma experiência, voltar para sua caverna e contar para tua galera que mora ali dentro alguma coisa que aconteceu, vocês vão conseguir juntos pensar em algo para se precaver. E é capaz que vocês, gente, de 70 mil anos a 45 mil anos evoluindo nisso, tá? Não é assim da noite pro dia que tu fala, cara, vi um leão ali na curva do rio e ele tinha uma juba incrível, eu acho que ele tá usando seda ceramidas. Não é assim, né? Mas você, em muitos mil anos, vocês podem ver que é muito mais do que 2020 anos, né? Bastante tempo aí. Ainda assim, o livro fala que, eu tô falando pra vocês que é bastante tempo, mas mesmo assim o livro fala que isso é tempo nenhum, que é impressionante como a gente conseguiu fazer isso rápido. Mas só pra mostrar pra vocês que por mais que seja rápido em relação à história do planeta Terra e das espécies que existem no planeta Terra, ainda assim é bastante tempo, se você parar para pensar no tempo que a gente vive, aí desde Cristo, né, por exemplo. Vocês podem pensar que você agora pode se planejar. E eu não duvido nada que alguém ali dentro da caverna tenha dito, então foi por isso que fulano de tal, ontem, quando foi que saiu para caçar bisão, não voltou. Por quê? Porque talvez o corpo de fulano de tal, a carcaça de fulano de tal, que sobrou de fulano de tal, esteja dentro da caverninha aí que o leão arrastou ele para dentro, por exemplo, né? Então você consegue agora se precaver com o seu grupo de humanos ali dentro e bolar uma estratégia. Olha, gente, da próxima vez que a gente for caçar bisão, é mais esperto que a gente primeiro cerque o leão e tente matar o leão para só depois ir caçar os bisões, por exemplo, né? Então ele vai mostrando pra gente que essa revolução cognitiva que permite a linguagem ela é primordial para, quando eu falo sucesso, é para que os humanos continuem vivos e procriando, né? Então para o sucesso dos humanos. E aí ele fala que os sapiens, além de falar dentro da revolução cognitiva que os sapiens passaram, é porque ele acha que os neandertais talvez já tivessem algum tipo de linguagem desse tipo. Mas ele vai falar que os sapiens, além desse tipo de linguagem, que é uma linguagem sobre o mundo real, o mundo que existe, as árvores, a águia, o leão, o rio. Esse rio tem correnteza, mas ali do outro lado não tem. Mas tem uma pedra e tal, e mais ali na frente, se você andar mais, tem um tronco que caiu de uma árvore, que você pode passar por cima, que a correnteza não te leva, né? Mas além dessa linguagem sobre o mundo real, ele fala que os sapiens, eles vão começar a ter um tipo de linguagem que você pode achar uma bobeira, mas que foi primordial para o sucesso da espécie, que é a fofoca. E aí ele traz a teoria da fofoca. Por quê? Porque a fofoca, ela permite justamente aquilo que eu falei para vocês, a cooperação flexível, né? Uma cooperação plástica entre os seres humanos. Porque vocês vão conversando não só sobre o mundo real, mas vocês vão conversando sobre as outras pessoas. Você vai conversando se fulano de tal dentro daquele grupo, se ele é honesto ou se ele não é honesto, se ele mente ou se ele não mente, né? Se ele tá dormindo com fulano ou se ele tá dormindo com Beltrano, né? Se ele come demais ou se ele come de menos. E esse tipo de coisa vai te fazendo compreender aonde que você pode pisar, não só no mundo, mas entre as pessoas. E por que eu tô falando tudo isso, gente? Tomara que esse vídeo fique interessante, porque eu vou divagando aqui.
Mas é o seguinte, ele fala, falei pra vocês, né, que muitos animais no planeta Terra, eles cooperam, né? Falei pra vocês das abelhas, as formigas, ele fala, os chimpanzés, eles também cooperam, né? Falei pra vocês que alguns deles têm até linguagem, uma linguagem rudimentar, tipo os macacos verdes ali, que eu falei pra vocês, que tem cuidado com a águia, olha o leão, né? Mas ele fala que entre esses bichos, e isso foi visto em grupos de chimpanzés, e é engraçado que é visto até entre os humanos também, mas eu vou explicar. Não existem grupos maiores do que 150 indivíduos. Ele fala, inclusive, que por volta de 150 parece até um número mágico. É o número de pessoas que você consegue verdadeiramente, ou de indivíduos que os macacos, que os chimpanzés conseguem verdadeiramente, conhecer pessoalmente, né? E aí, quando você conhece pessoalmente, você tem contato com aquela pessoa, você vê como aquela pessoa come, como ela trata os filhos, como ela trata o amigo, a mãe, não sei o quê. Ou você fica sabendo, né? Porque eu falei pra vocês que o mundo é baseado em fofoca. Se você não viu, pelo menos a tua mãe viu, tua mãe que foi na casa de fulano, que viu Beltrano. Sérgio fez isso, isso e isso. Clotilde fez aquilo, outro. Marilene, minha filha, Marilene bebe, viu? Né? Então, esse tipo de coisa você consegue conhecer pessoalmente ou porque outra pessoa sua próxima conhece por volta de 150 indivíduos. Aí você já vai agora olhar teu Facebook para ver quantos amigos tem, vários, 1000 amigos, mas tu não conhece todo mundo, né? É isso que eu tô querendo dizer. E aí, gente, você consegue então cooperar entre esses 150. Para mais desse número, vai ficando confusa a cooperação. E aí é que o Yuval Noah Harari fala de uma coisa interessantíssima que só os sapiens conseguiram. Nenhum outro desses humanos que eu falei para vocês conseguiram, assim como nenhuma outra espécie de animal conseguiu nesse planeta Terra, que é a cooperação flexível entre um número muito grande de indivíduos. E isso só é possível porque nós, Homo sapiens, temos a habilidade de falar sobre coisas que não existem, que é ficção. E agora que vem o pulo do gato. Como assim falar sobre ficção? É isso? É falar sobre fofoca? É falar que Clotilde bebe? Ou que fulano bate na mulher? Ou é a fofoca? Que fulano é confiável, que não é confiável, não sei o quê? Não, não é isso. Falar sobre ficção é falar sobre coisas que não existem no mundo real. Não é falar cuidado com o leão, nem mesmo dizer hoje de manhã na curva do rio, eu vi que tem um leão que mora dentro de uma caverna e ele está escondido. Não é isso. É você falar que o leão é o Deus protetor da sua tribo ou da sua caverna. Caramba! O Deus protetor é uma figura de um leão. Um leão misturado com um ser humano, um corpo de leão com a cabeça de um ser humano, ou a cabeça do leão com um corpo que parece um corpo meio humano. O espírito do leão guerreiro protege a sua aldeia. Vocês deveriam fazer uma oferenda para ele com algum pedaço de carne ou com alguma outra coisa, com figos, sei lá o quê, porque se vocês fizerem isso, vocês vão agradar o leão. E aí, isso é um tipo de ficção, porque existe o espírito do leão guerreiro? Isso existe no mundo real? Não existe. Mas aí, gente, se essa ficção ela for compartilhada por esse grupo de 150 indivíduos e outro grupo de 150 indivíduos que mora lá do outro lado do rio, sei lá o quê, você já vai ter uma comunidade de 300 indivíduos que partilham algo em comum, uma crença em comum. E aí você pode ter depois uma comunidade de 1000, de 2000, de 3000 indivíduos, de 5000 indivíduos que partilham, né, uma crença em comum. E aí é impressionante que você consegue, mesmo que você não conheça pessoalmente, você consegue confiar numa pessoa daquele grupo que fica lá na casa de Cachaprego, que tu nunca viu ela antes, mas vocês vão ter que se unir para fazer alguma coisa, né? Em prol de uma crença em comum, que é o espírito do leão guerreiro, por exemplo. Então, nesse sentido, que ele vai falando, por exemplo, aí eu vou dar um pulo grande aqui dos 70 mil anos
Eu vou pular agora para 5.000 anos, por exemplo, ou 4.000 anos, tá? Foi um pulão. Mas é nesse sentido que você consegue fazer com que milhares de pessoas cooperem carregando pedra para construir uma pirâmide, por exemplo, no Egito, né? Por quê? Por que diabos que eles fariam isso, né? Essas milhares de pessoas fariam isso? Porque eles partilham uma crença em comum. E nessa ficção, né, gente, nessa realidade ficcional compartilhada que nós temos hoje em dia e que já temos já há algum tempo, quais são as principais, né? Quais são as principais ficções hoje em dia que movem o mundo? O Yuval Noah Harari diz que basicamente o que move o mundo hoje em dia não é nem o mundo real, o mundo físico. Ele fala que o que move o mundo hoje em dia basicamente é a ficção. Isso é que é muito assim, de explodir a mente quando você lê esse tipo de coisa e concordar com ele, né? Sabe? Parece que sua cabeça deu aquela explosão. Realmente, se vocês pararem para pensar, dinheiro é ficção. Porque veja só, você não consegue chegar para um chimpanzé e entregar um papel para ele colorido, tá? Um papel colorido que tem um desenho de uma pessoa no meio, a assinatura de um cara que se diz diretor do Banco Central, né? Ou ministro da Fazenda, um dinheiro colorido de vermelho ou de verde. Você não consegue entregar esse papel colorido na mão de um chimpanzé e pedir para que ele te entregue uma banana. O que o chimpanzé vai olhar para tua cara e vai pensar o quê? Você tá achando que eu sou um homo sapiens, por acaso, para cair numa idiotice dessa? Não, né? Comigo não. Mas entre os sapiens, você consegue isso. Por quê? Porque vocês partilham, né? Isso é uma ficção comum, que aquele papel colorido, ele tem um valor em si mesmo, né? E aí vocês poderiam estudar a história da economia, eu até indico para vocês um livro que eu estudava para concurso público, que é o do Mankiw, né? O Mankiw depois eu coloco aqui embaixo para vocês. O Mankiw, eu gosto do Mankiw porque assim como o Harari, o Mankiw, ele vai pouco a pouco, com uma linguagem muito legal, ele vai te trazendo conceitos econômicos muito interessantes. Mas assim, uma das coisas que o Mankiw fala, né, que é um pouco da história dos sapiens, né, é que sempre houve trocas, né? Escambo existe, né? Eu te dou 2 galinhas, você me dá não sei quantos peixes e tal. Só que, por vezes, a troca por escambo, ela é muito difícil, porque é uma coisa que o Mankiw até traz no livro dele. Por quantas galinhas você troca uma baleia, por exemplo? O comércio fica mais fácil quando você leva um único papel, né? Uma moedinha, uma bolsinha com umas moedinhas de ouro ou conchas, né? Os primeiros dinheiros da humanidade eram baseados em conchas e tal. Então, como vocês podem ver, o dinheiro é uma das grandes ficções que movem a humanidade hoje. E assim como eu estava falando para vocês, não só o dinheiro como o comércio em si, né? Eu troco isso por você, por esse outro papel, esse cheque, ou esse número virtual que aparece na sua conta bancária, no seu celular, sabe? É tudo uma ficção, essas coisas não existem. Você não pega, né? Ainda mais esse dinheiro que você troca aí pelo seu celular, né? No seu Banco do Brasil aí, no seu Itaú, no celular que você tem. Tudo isso aí é mega ficcional, né? E aí a gente vai vivendo com base essa ficção. Além disso, a outra grande ficção que ele fala são as religiões, né? Nada mais ficcional do que isso. E desculpa você, se você é religioso, está assistindo, por favor, não vá embora do canal. Isso aqui é só uma análise histórica da história da humanidade, né? É só porque deuses não são palpáveis. Lembra que eu falei para vocês da correnteza do rio, o leão na caverna, sabe? Um cogumelo que é venenoso. Coisas que de fato são palpáveis, enquanto que acreditar num Deus, seja ele Maomé, Jesus Cristo, seja lá o que for, Jeová, Adonai, o Tupã, deuses gregos, Zeus, Minerva, Afrodite, sei lá o que for, isso é ficção criada pelos seres humanos. E é uma ficção que une as pessoas. É o que eu falei para vocês da cooperação flexível. Por que flexível? Porque, veja, como eu falei para vocês, as abelhas cooperam, mas é de um jeito rígido. A cooperação delas é rígida, assim como das formigas também. E dos próprios chimpanzés também é uma cooperação rígida. Os seres humanos não. Se acontece alguma coisa, a gente consegue, os sapiens, né? Não é todo ser humano, os sapiens, eles conseguem de forma
muito rápida e muito plástica se reorganizar. Dá um exemplo. Ué, gente, por exemplo, ele fala de alguém que nasceu na Alemanha no ano de 1900. Essa pessoa nasceu com a Alemanha ainda monarquia, ainda era o reino da família de Hohenzollern, né? E aí depois veio a Primeira Guerra Mundial e veio a República de Weimar. E depois da Primeira Guerra Mundial, houve a ascensão gradativa do nazismo e veio a Segunda Guerra Mundial. E após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha não é mais nazista, não tem mais o Terceiro Reich, mas a Alemanha foi dividida entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. E aí a pessoa pode estar morando na Berlim Oriental, por exemplo, que é comunista. E depois, em 1991, cai o Muro de Berlim e essa pessoa, ela, com 91 anos já, mas com 91 anos, e daí? Ela deixa de viver na Berlim comunista e vai viver numa Berlim unificada, numa Alemanha unificada de novo, capitalista. Então, como vocês podem ver, os Homo sapiens, ele é muito flexível, a mentalidade dele é flexível e a organização dele, a cooperação dele é muito flexível. O que tem pra hoje, hein? A gente muda, a gente é flexível pra caramba. A gente vai se organizando e vai cooperando conforme a estrutura tá dada, né? E vai, inclusive, gente, não só conforme a estrutura tá dada, mas vai criando estruturas, vai ficcionalizando e vai criando o mundo. A gente é que criou a moeda, a gente é que criou o dinheiro, a gente é que criou o comércio, a gente é que criou as religiões, a gente é que criou essa ficção que foi possível juntar tantos humanos, né? E isso é que ele fala de uma das características que faz com que os Homo sapiens dominem a face da Terra, né? Essa cooperação flexível que permitiu grandes junções de humanos cooperando. Nesse sentido, hoje em dia, você consegue transferir dinheiro para um banco na Suíça. Tu nem conhece o suíço que está lá do outro lado, mas vocês partilham algo em comum. E qual é a crença que vocês partilham em comum? É a crença no capitalismo, no dólar. E é engraçado que o Yuval Noah Harari, ele fala que muita gente acha que a grande ficção do mundo seria, né, uma das maiores ficções e das mais prósperas que os humanos teriam conseguido criar, seriam os deuses e as religiões, né? Mas o Harari fala, mas veja que existem pessoas que são ateias, existem pessoas que não acreditam em Deus, né? Em Deus nenhum. Mas é interessantíssimo, não há um único ser humano nesse planeta que não acredita em dinheiro, né? Então, realmente, o capitalismo aí é a maior ficção que nós conseguimos criar e é a que mais tem perdurado, né? Ele cita até o Osama Bin Laden, né, que era muçulmano e que detestava os americanos, que detestava a civilização ocidental e que derrubou lá as Torres Gêmeas. Ele discordava das crenças compartilhadas da civilização ocidental, né? Discordava completamente, mas ele tinha muitos dólares, viu? Muitos e muitos dólares. É uma crença aí que ele tinha, né? Muito arraigada. Então, realmente o dinheiro e o capitalismo é realmente uma das ficções mais prósperas dessa humanidade, desse globo aí que tem movido o mundo. Mas aí, gente, falando para vocês, então, além desse conceito, então eu já falei da revolução cognitiva e já falei da cooperação flexível, né? Que ela só é possível com base na ficção, né? Dessa realidade imaginada. Uma das coisas também que eu acho interessante desse livro que ele fala que o início da espécie dos sapiens, né? Dos Homo sapiens, nós éramos caçadores-coletores. Isso significa o quê? Significa que nós éramos, em grande parte, nós éramos nômades. E como eu falei para vocês, ele fala, né, que por mais que eu tenha falado, a revolução cognitiva aconteceu há 70 mil anos, por mais que você ache que isso é muito tempo, e eu às vezes brinco com você que isso parece muito tempo comparado com os 2020 anos do nascimento de Cristo, por exemplo, né, da nossa contagem do tempo, ele fala que isso é um piscar de olhos, isso é nada, que os seres humanos conseguiram evoluir muito rapidamente. E ele fala que a nossa mente, o nosso DNA, por mais que tenha passado pela revolução cognitiva e depois pela revolução agrícola, sobretudo pela agrícola e depois sobretudo pela revolução científica 500 anos atrás, ele fala que apesar disso, essa evolução foi tão rápida, que o nosso DNA e a nossa mente ainda é uma mente de caçadores-coletores. Nós somos, ele brinca, nós somos caçadores-coletores perdidos dentro de um shopping center.
E o que isso quer dizer? Peraí que eu tô ruim. Isso quer dizer, e ele trata isso, quando ele fala de caçadores-coletores, ele fala, por mais que a imagem que a gente tenha desses homens da caverna, que são os caçadores-coletores, que eles eram caçadores, que caçavam leões e que caçavam não sei o que lá, na verdade, assim, eles eram muito mais coletores do que caçadores. Eles coletavam comida. Como assim? Coletavam cogumelos, frutas silvestres, raízes, alguns tubérculos, né? Nozes, e iam levando para os agrupamentos onde eles moravam, as cavernas onde eles moravam. Quando eles caçavam alguma coisa, que era um pouco mais raro, e normalmente eram os homens que caçavam, eles caçavam animais menores e raramente caçavam, sobretudo no início, né, antes de passar pela Revolução Cognitiva, aí que eles não iam caçar leão mesmo, porque eles não são doidos de morrer à toa, né? Pode até não ter passado pela Revolução Cognitiva ainda, mas burro não era. Então, gente, a gente caçava pouco e caçava mais animais pequenos. Porém, ao longo da Revolução Cognitiva, né, ele vai falando que quando os seres humanos saíam para caçar, normalmente também eles saíam para caçar em bandos. O pessoal acha que eles saíam em bandos e não sozinho, igual aquela história que eu falei para vocês do fulaninho que foi caçar e o leão levou para a caverna, né? Normalmente eles caçam em bando. E quando caçavam animais perigosos assim, era mais para se defender, porque aquele leão estava rondando a área deles, ou estava matando muitos outros animais pequenos que eles caçavam, então eles tinham que matar aquele leão específico e tal. E de maneira geral, ele fala que os seres humanos, eles estavam assim numa hierarquia muito baixa na cadeia alimentar, sabe? Então, por exemplo, quando um leão matava uma zebra, por exemplo, quem primeiro comia essa zebra ou esse grupo de zebras mortas eram os leões e as leoas. Depois sobravam as carcaças, né, as vísceras, assim, algumas partes que eles não gostavam. Aí vinham as hienas, os grupos de hiena, que iam roendo esses ossos e comendo esses restinhos que sobravam. Quando as hienas iam embora da carcaça, ou seja, só quando sobrou o osso, é quando surgiam os seres humanos de dentro das cavernas, esse animal, porque o ser humano, gente, no seu início, né, os sapiens, eles são frágeis, cara, eles não têm garras, os dentes deles são fracos, eles não metem medo em ninguém. E aí, quando eles chegavam nesses ossos, eles chegavam lá com as lanças, que eles já tinham feito algumas lanças e tal, para quebrar os ossos e chupar o tutano que tem dentro. Né? E aí, uma coisa interessante que o Yuval Harari fala é que a nossa mentalidade ainda é uma mentalidade, ainda é um cérebro de caçadores-coletores. Inclusive, essa de que nós somos amedrontados pelo mundo e pelos animais do mundo, né? Nós temos medo, mas ele mostra que nós somos muito agressivos, que em pouquíssimo tempo nós conseguimos evoluir por causa da Revolução Cognitiva e depois por causa da Revolução Agrícola e tudo mais. Em pouquíssimo tempo a gente conseguiu evoluir e de uma forma muito violenta. E aí ele vai falando que quando a gente vai evoluindo dessa forma, a gente vai começando finalmente a atacar esses animais grandes. Porque nós começamos a atacar, né, cada vez mais esses grupos grandes, lembra da flexão, da cooperação flexível, né? Então a gente vai cada vez mais juntando grupos maiores de pessoas e atacando esses animais grandes. Inclusive ele faz um traçado aqui que eu nunca tinha lido em lugar nenhum, mas que os Homo sapiens destruíram a megafauna. Vocês conhecem a megafauna? A megafauna são esses grandes animais que habitaram o planeta Terra, né? Os mamutes. Aqui no Brasil existia preguiça gigante. Se vocês colocarem aí no Google Museu Nacional, aquele que pegou fogo lá na Quinta do Boa Vista, colocarem Museu Nacional preguiça gigante, vocês vão ver que aqui no Brasil, por exemplo, existia uma preguiça gigante enorme, um bicho enorme de vários metros, né? Assim como existiam outros vários animais enormes assim, como o mamute e tal. Hoje em dia existem alguns ainda, poucos, um elefante, uma girafa, mas antes existiam muitos outros animais que são chamados de megafauna, que foram mortos pelos sapiens à medida que os sapiens iam se desenvolvendo, né? Em suas habilidades cognitivas e na sua cooperação flexível, né? Com um grande número de gente. E aí uma das coisas que o Harari fala, que é primordial nesse livro, é que o ser humano sozinho, ele não tem, sobretudo no seu início, né? O Homo sapiens sozinho no seu início,
A vantagem comparativa dele com o chimpanzé, por exemplo, é muito baixa. Ele sozinho contra o chimpanzé vence tranquilamente, corta o cara no meio. Mas a vantagem comparativa dele estava justamente nos grandes números. Os seres humanos, os Homo sapiens em grandes números, eles vencem as outras espécies, como ele consegue mostrar que venceu.